que você tem lido, o que você tem visto, o que você tem escutado. Tudo isso vai impactar, tudo isso vai aperfeiçoar ou deformar o teu espírito, a tua alma. Tudo isso vai te formar como pessoa. Você seleciona o que você tem escutado, o que você tem ouvido, o que você tem lido? O meu nome é Cíntia e sejam bem-vindos ao Febres 25. Eu acredito que esse tema, o tema dessa semana, onde eu e a Gabriela vamos falar sobre aperfeiçoamento pessoal, sobre desenvolvimento pessoal, como vocês queiram chamar. Eu acho que esse assunto chegou pra gente quando a gente estava conversando já há algum tempo. Eu mostrei um trecho de um livro pra Gabi e eu falei assim, cara, é surreal pensar que o autor desse livro pensou isso. Eu falei assim com ela, é surreal a gente pensar que tem pessoas que pararam e meditaram tanto sobre algo e formularam algo tão grandioso para nós que a gente fique sem saber como que eles fizeram. Eu acho que aí foi onde talvez nasceu esse assunto, né? E a partir disso, nós também comentávamos como as pessoas hoje em dia elas se aperfeiçoam de forma rasa, elas não se aprofundam. Isso é um sintoma dos tempos atuais, um sintoma aonde as pessoas ficam onde é o mais cômodo. Nós temos visto crescer uma geração chamada geração Z, mas para trás também nós vemos isso acontecendo, aonde não se quer mais aprofundar nos conhecimentos. Tudo isso tem uma raiz chamada utilitarismo, aonde eu só absorvo o que me é útil. Então, se eu não vejo necessidade de aprofundar naquele tema, eu vou entendê-lo superficialmente e ainda me passo por especialista daquele assunto. Acontece que é um grande perigo nisso, porque, como eu disse, não há aprofundamento, não há tempo de meditação sobre aquele assunto. O que é muito comum a gente ver hoje em dia são os especialistas de rede social. Chega a ser, às vezes, assim, cômico, para não dizer outra coisa, porque as pessoas se alimentam de vídeos rápidos, vídeos curtos na internet, de shorts, né, reels, e ficam naquilo ali. A pessoa vê um vídeo ali de alguns minutos, acha que está sabendo do assunto, que dominou o assunto. Às vezes foi, de fato, uma pessoa especialista que tratou aquele assunto. Só que ela vê aquilo ali e ela reproduz. Ela não meditou sobre determinado assunto, ela não sabe nem se ela concorda com aquilo realmente. Porque se às vezes você for olhar a base de um pensamento, a raiz de um pensamento, às vezes você vai se questionar. E muitas pessoas olham o que está sendo reproduzido, se tornam reprodutores, né, de falas postadas, às vezes, também sem meditação de outras pessoas na internet, e vão reproduzindo aquilo. Só que o que acontece? Nosso cérebro, ele vai se tornando preguiçoso. Por isso, atualmente, vocês já devem ter escutado, né, o tanto de laudo que nós temos tido, temos visto de pessoas com TDAH, pessoas, casos tardios de autismo, porque tem impactado de uma forma bastante negativa esse consumo desenfreado de internet de forma restrita, aonde as pessoas só consomem e não param, né,
para poder ver outras coisas, para poder às vezes meditar, parar, entender sobre o que está sendo abordado. Enfim, infelizmente, isso vem tomando uma proporção tão grande, tão grande. E eu falo também como profissional. Nós vemos crescer um público que prefere parecer algo do que ser algo. Então, quando nós vivemos, né, da utilidade das coisas, nós passamos a usar de determinadas coisas como status. Então, é muito triste a gente ver em algumas áreas, por exemplo, todas as áreas, né, mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a área da saúde. Tem sido, né, tem crescido bastante o número de médicos. E aí você entra, né, nas redes sociais, você vê, né, nossa, medicina por amor, que não sei o quê. E tem vlogs, rotina comigo. Mas quando você vai num atendimento, você vai num posto médico, num consultório, e muitas vezes o que nós vemos é muito divergente, sabe? A gente não tem visto crescer na mesma proporção profissionais que estão aparecendo cada vez mais e essa qualidade toda que se é exposta. E depois de exposta tem a questão ainda, né, da forma como é cobrado alguns serviços. Eu acho que todas as pessoas, né, têm direito de colocar o preço que se quiser no serviço, né, que é da pessoa, mas tem algumas coisas que têm sido, sim, questionáveis a respeito de valor. E aqui não tô colocando só a área da saúde em questão, mas também muitos coachings, né, que dão mentorias. Essa semana eu vi um caso de uma pessoa que mentora outras, e assim, um valor absurdo. E a proposta daquela pessoa era que aquele serviço ajudaria a trilhá-las um caminho mais certo, assim, sabe? Ela usou uma fala, diria, cristã, assim, né? Eu vou te ajudar a chegar, a alcançar determinado lugar, assim, sabe? Você vai desenvolver mais espiritualmente. Cara, o que tá acontecendo? Eu fiquei me questionando, porque eu sou uma pessoa, né? Não tô falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu vim de uma vivência, assim, de igreja, né? Onde a gente procurava as pessoas e as pessoas estavam disponíveis para nos ajudar, e é justo que seja, né, se é o serviço da pessoa, mas, como eu disse, o valor era muito questionável. Era muito questionável, sabe? E a partir de que momento nós tornamos a questão do aperfeiçoamento pessoal um negócio, e como que a gente tem vivido ele? Porque muitas pessoas não saem do que é virtual, muitas pessoas não saem do online, as pessoas não conseguem mesmo ter um desenvolvimento pessoal porque elas não têm a vivência, não conseguem sair para a vida real, entende? E aí, onde muitos charlatões, gurus, entendam como vocês quiserem, se aproveitam das pessoas, onde as pessoas se endividam e não conseguem melhorar. Mas acontece que o seu aperfeiçoamento pessoal, a sua melhoria, o seu desenvolvimento pessoal é algo que diz respeito a você mesmo. É uma responsabilidade sua, que é intransferível, que você não pode esperar que as outras pessoas resolvam por você. Peça a Deus para que Deus coloque pessoas boas no seu caminho, para que Deus
te inspire, né? Para que você tenha, né, orientação de boas leituras. Gente, porque é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. E a gente não pode viver só no online, só no virtual, né? Aonde, né, as pessoas vão colocar o curso lá, vão falar, olha, fulaninho, tá aqui, né? Você comprou, o acesso tá aí, usando se você quiser. É uma responsabilidade sua, tudo bem, você quis pagar, sei lá, 10 mil reais, mas a responsabilidade ainda é sua. Não é garantia de uma melhoria, não é garantia de mudança, porque a mudança depende de nós. E, infelizmente, as pessoas têm buscado esse tipo de serviço por status para dizer que é mentorando de não sei quem, é acompanhado por fulano de não sei da onde, mas na verdade não acontece uma mudança, a pessoa está se endividando a família, e não acontece a mudança. Vira uma questão de status somente, de aparência, como eu falava, né? Do parecer mais do que ser. E antigamente, as pessoas buscavam conhecimento, buscavam pessoas para os orientarem, né? Como a gente vê aí, né? O que tinha, né? Sócrates, Aristóteles, todos eles eram professores, né? Um foi passando para o outro e tal. Uma aquisição de conhecimento em busca da verdade. Em busca do que nós estamos hoje em dia. Porque tudo se torna uma fachada. Nós há muito tempo não vemos as pessoas fazerem algo, não generalizando, não vemos as pessoas fazerem algo por busca da verdade. Esses dias eu vi uma jornalista, parece, e aí ela falou assim, eu gosto de saber as coisas para poder estar no meio das pessoas e mostrar que eu sei. Alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido. Para aparecer. Resumindo, para aparecer, né? Então, assim, eu quero que as pessoas, né, vejam que eu sei das coisas. Então, você vê como é rasa essa busca. Talvez a pessoa seja dotada mesmo de conhecimento, tenha buscado se aprofundar, mas a motivação da pessoa é rasa. E é onde a pessoa tem aquilo, mas na verdade nem a alimenta, de certa forma, né? Porque as motivações estavam todas erradas, né? Tava tudo voltado para ela, não para ser levado algo para os outros. Então, a motivação, né, da nossa aquisição de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, de aperfeiçoamento pessoal, ela tem que ter uma motivação. E a motivação é a busca pela verdade. Tenho visto, né, alguns casos de... Tenho até amigos, né, que se converteram ao catolicismo, né, há algum tempo. E eu acho muito bonito porque todos eles tiveram uma conversão através da busca pela verdade. Não era uma mudança de Jesus me dê respostas que eu quero, mas à medida de que eles foram caminhando, a verdade foi aparecendo. Isso é de fato uma mudança, uma aquisição de conhecimento aonde a sua alma sai alimentada, onde você é transformado, porque a motivação era a verdade. A motivação era a busca pela verdade. Enfim, não somente isso, mas o que eu acho triste também, né, além da falta de busca pela verdade, é como esse uso desenfreado, né, para poder se entreter, tem roubado, de fato,
o tempo em que nós poderíamos nos desenvolver em outras coisas. Como eu falei com vocês no início do vídeo, eu e a Gabriela, a gente ficou falando, cara, como que determinado autor pode ter meditado e chegado a essa conclusão e trazer essa luz para nós? Acontece que todo ser humano, ele é co-criador. Deus nos chama a sermos co-criadores. A mulher, ela é co-criadora junto com Deus, né? O homem e a mulher, né? Que juntos não há vida. Juntos podem, né, gerar uma vida. O ser humano, ele é co-criador junto com Deus. E Deus nos deu criatividade. Deus nos deu inteligência para que nós criássemos as coisas. Alguns vão criar para o mal, mas voltado para a verdade, para o bom, para o belo. Nós somos chamados a criar coisas boas que conduzam a Deus. Mas o tempo que nós gastamos com o que não é real, nós estamos deixando de criar coisas boas. E nisso a gente vê uma carência na cultura atual. A gente vê uma carência nos diálogos, nas conversas. Não seria uma carência, mas uma mediocridade, muito raso mesmo, sabe? Eu tava vendo esses dias, né? O quanto teve uma determinada época onde, né, tiveram muitas obras, muitos livros clássicos. E aí, esses dias, eu vi um vídeo de uma moça falando, né, sobre... Ela faz uma comparação justamente dos livros clássicos, né, mais lidos há 10 anos e os livros, né, mais comprados, os campeões de vendas do último mês. E, por incrível que pareça, o livro campeão de vendas do último mês era um livro de colorir. O que está acontecendo? O ser humano capaz de criar, de fazer tantas coisas, o que ele está fazendo? Ele está num nível de estresse tão grande, de cansaço psicológico tão grande, aonde ele não consegue se debruçar sobre algo mais elaborado. E aí, o livro mais comprado do último mês, livros de colorir. Antes a isso, os livros eram livros... eu não vou lembrar aqui agora, né? Mas uns livros, assim, muito rasos, sabe? Não é que a leitura seria muito ruim, mas uns livros bastante rasos. E o que está acontecendo com o ser humano? Né? O que está acontecendo? E aí você olha, né? As obras, gente, vai num museu de arte contemporânea. É algo de entristecer, sinceramente. Tem umas coisas que, assim, eu fico com vergonha das pessoas falarem que é uma obra de arte. Você olha, né? Eu adoro ver as fotos da Capela Sistina. Um dia irei lá, em nome de Jesus, e ver aquilo ao vivo. Disse, né, que Leonardo, desculpa, Michelangelo, né? Eu confundi as coisas aqui. Michelangelo, ele fez, né, cada um dos afrescos ali rico em detalhes, coisas que você não nota, né, a distância que é. Mas quando foram fazer a reforma, né, foram restaurar a Capela Sistina, disse que a capela, as obras eram riquíssimas em detalhes. Então, assim, o se debruçar, como eu e a Gabriela, a gente fala, né? O se debruçar sobre essas coisas, a forma como é feito. Não, ele... Imagina se ele tivesse gastado o tempo dele em alguma coisa que
que não tivesse, assim, sabe, essa grandeza, né? Imagina se ele tivesse, sei lá, ficado somente olhando o tempo passar, como muitos fazem hoje em dia, de só estar ali, né, rolando o feed, mas não. Ele passava horas ali, às vezes, olhando pra cima, disse que ele falava que a coluna dele assim, tinha juntado com o pescoço de tanto tempo que ele ficava ali fazendo cada detalhezinho. Outro exemplo que eu gosto muito é de um autor que eu sou muito fã, que é o Tolkien, né? Tolkien, ele é o autor, né, do Senhor dos Anéis. É um livro que eu gosto muito, né? Os filmes, eu sou apaixonada. E assim, Tolkien, ele era um autor incrível, assim, capaz. Ele criou uma nova língua. Cara, assim, é surreal. E pensar que se tornou um clássico e é é uma obra que é assim atemporal, cheia de referências, né, cristãs e muitas pessoas e assim o Tolkien ele tem uma característica muito incrível que ele não gostava das coisas óbvias. Então assim ele era amigo de Lewis, né? Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. E assim, para mim, Lewis ele também é incrível, impecável na escrita dele, mas o Tolkien não gostava da forma como Lewis escrevia, porque a forma como Lewis escrevia era óbvia para ele. Então assim, né? Ele é autor lá das Crônicas de Nárnia. E aí ele falava, né, cara, que cara que o leão é Jesus, sabe? Mais ou menos isso. E se você for ver, de fato, a obra do Tolkien, você sabe que tem algumas referências cristãs, mas você sempre fica, será que é isso? Será que é aquilo? Deixa a cargo, né, da imaginação da pessoa que está ali. E era assim que Tolkien gostava de criar, de elaborar, né, as suas obras. Enfim, não tô falando que um é melhor, eu adoro os dois, mas Tolkien tem assim meu coração. Ele tinha essa questão assim de não querer, né, que as coisas parecessem óbvias. E fora a profundidade, né, o tanto a jornada do herói, como ela é construída. Hoje em dia nós vemos pouquíssimos filmes assim, aonde a jornada do herói ela é tão perfeita, né, tão assim, tem uma crescente, né, assim, e cheia de valores morais, enfim. Por quê? Tolkien, ele se preocupava em passar uma mensagem, né? Como eu disse, né? É cheio de referências cristãs, cheio de referências a, 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 a melhorias ali, né? Do ser humano. Mas hoje o que a gente consegue ver, assim, são as coisas muito superficiais. Por quê? Porque há há uma falta de entrega, de realmente querer fazer as coisas, né? Bem, isso é muito triste. Isso é muito ruim. E aí nós vamos, né, ficando a cargos aí, como eu disse no começo, de pessoas, às vezes, né, pode ter até uma intenção boa, mas que não estão, não vão te ajudar a se desenvolver, não vão te ajudar a se aperfeiçoar. Outra coisa que eu e a Gabi nós falávamos era sobre a questão dos hobbies. Quanto hoje em dia as pessoas elas não têm hobbies mais, não têm uma atividade fora daquilo que seja para desenvolvimento profissional da pessoa. Eu até falava com a Gabi esses dias, eu falava, ai amiga, eu vou aprender, vou começar a estudar uma outra língua, assim, uma língua que não seja muito comercial, assim, para não ter o risco de ficar colocando currículo, sabe? Porque a gente acaba, né, se debruçando, mas não para um desenvolvimento nosso, para um interesse nosso, mas somente para que algo seja comercial, sabe? E
Antes a gente via, né, as pessoas elas tinham o hábito, né, tinham o costume de ter alguns hobbies, né, de pintar, de bordar, de, enfim, né, N coisas, de fazer coisas e criar coisas que hoje em dia não se tem mais, que é muito difícil a gente ver assim. Tudo por uma questão de utilitarismo das coisas. Se a gente não vê utilidade, se a gente não vê uma finalidade para aquilo, principalmente às vezes, né, é, retorno financeiro daquilo, não tem por que eu aprender, né? Mas coloco, coloco a parte, né, o meu desenvolvimento como um todo, como um ser humano, né? Quanto, né, algumas coisas, né, nos levam mais à contemplação. Algumas atividades vão te deixar mais, né, contemplativos. Eu fico imaginando, né, Michelangelo pintando lá a Capela Sistina, quanto que ele não deve, assim, sabe, ter contemplado algo, assim, sabe? Eu fico, ficava imaginando isso, assim. E tantas outras pessoas, né? A questão da música também, né? É, as músicas hoje, qualquer coisa que você coloca no Spotify, atual, é assim, triste, de decadente, de letras, de harmonia, é, não tem um, não tem um diferencial. E aí fica chato ouvir as coisas, né? Até mesmo dentro das igrejas, nos meios cristãos, aqui vou colocar no contexto, né, como todo, é tudo muito igual, é tudo worship, muito chato, né, gente? Tudo igual, assim, sabe? E, cara, você vê, né, Beethoven, né, o que Beethoven fez, com todas as suas limitações, o que Beethoven conseguiu fazer. E é isso que eu tô falando, isso que eu quero trazer de meditação hoje aqui no canal. Nós temos grandes potencialidades. Nós temos um potencial muito alto. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que é válido passar uma vida toda só de perna pro alto, com o olhar fixo, preso no celular, sem deixar algo de rasto, sem deixar algo de importante, sendo que há tanto potencial no ser humano, sendo que há tanto a ser entregue, né? Imagina, nós somos a única espécie com essa capacidade de criação, com o dom da inteligência. E o que nós temos feito disso? Essa reflexão que eu quero trazer hoje, para que a gente não fique à mercê, né, das IAs, como eu tenho falado aqui, né? Não deixar que pensem por nós, não deixar que roubem a nossa capacidade de pensar por nós mesmos e de desenvolver algo e de aprimorar algo para o bem, para a conduzir as pessoas cada vez mais para a verdade. Tem um trecho aqui, tem duas falas que eu quero deixar, que eu vi que achei muito bonita. Uma é do Papa Francisco, que ele diz assim: as Sagradas Escrituras nos falam muito sobre a beleza do universo e tudo o que ele contém, e nos leva, por analogia, à beleza do Criador. Elas também nos lembram que cada um de nós é chamado por natureza a ser artesão e guardião dessa beleza. De certa forma, o trabalho artístico complementa a beleza da criação e, quando inspirado pela fé,
revela mais claramente às pessoas o amor divino que está na sua origem. Essa é uma fala do Papa Francisco, onde ele depois também cita, né, a Carta aos Artistas de São João Paulo II. Não podia deixar de falar dessa carta, né, gente? Porque, de certa forma, todos nós vamos ser artistas se nós tivermos essa capacidade, né? De levar a beleza, de criar as coisas de forma bela e que conduzam a Deus. Então, tem uma fala aqui também do Papa Francisco, que ele fala, do Papa Francisco não, do Papa João Paulo II, que ele fala até sobre artistas da nova tecnologia. Pensa, né, gente, antes dos anos 2000, ele já estava falando isso. Ele fala assim: faço-vos um apelo a vós, artistas da palavra escrita e oral, do teatro e da música, das artes plásticas e das mais modernas tecnologias de comunicação. Este apelo dirijo de modo especial a vós, artistas cristãos. A cada um, queria recordar que a aliança que sempre vigorou entre evangelho e arte, independentemente das exigências funcionais, implica o convite a penetrar pela intuição criativa no mistério de Deus encarnado e contemporaneamente no ministério do homem. É um convite, né? Aqueles que criam, aqueles que fazem algo, aqueles que estão com apostolado aqui na internet, a capacidade de não só cobrar, não só fazer as coisas para um retorno financeiro. É sim, gente. Eu sempre falo isso com as pessoas à minha volta. A gente não pode ter medo, nem não pode ter vergonha de falar sobre dinheiro. Mas nós também não podemos nos esquecer da gratuidade que Deus nos dá as coisas e que os nossos dons são para os outros. Né? Assim como Santo Agostinho tem uma frase, né? Quando nós adquirimos conhecimento e esse conhecimento é para o outro, isso sim é virtude. Eu vou deixar esse trecho aqui, mas é sobre isso. Entender que isso é uma virtude. Nós aprendermos, entregar as coisas dos outros, isso é uma virtude. Então, não se limite a ficar no raso, adentre, sabe? Expanda a sua alma, né? Expanda a sua alma e se deixe formar por essas coisas que são pelas coisas do alto, se deixe formar pelas coisas do alto, por essas coisas que nos aproximam, né, cada vez mais de Deus. Não se contente em ser uma alma medíocre. Não permita que você tenha uma alma medíocre, que sua vida seja uma vida medíocre, sabe? Você pode, sei lá, não ter um centavo, mas não se contente com a mediocridade, sabe? Aprimore-se, busque crescer e expanda, sabe? Expanda para o crescimento das pessoas que estão à sua volta, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida aqui com a gente, compartilha, ativa o sininho para os vídeos chegarem mais rápidos para vocês e deixa uma mensagem aqui pra gente, né? Comenta aqui o que vocês estão achando e vamos fazer esse chamado de Deus à cocriação ser algo realmente, né, grandioso, sim, dentro de nós, dentro da nossa alma, mas que alcance também outras pessoas, tá bom? É isso, fica com Deus. Tchau, tchau.